Eu sou encantada pela vida. Eu acho que qualquer olhar detalhado que a gente deposite em algum tema, aí começa a aparecer cada coisa tão espetacular. Eu sempre tive muito interesse, pensei em fazer psicologia, mas sempre muito interessada nas pessoas, nos homens, mas muito encantada com a biologia. As coisas eu acho que acontecem um pouco por acaso, mas na medida que, como eu disse, a gente vai apurando o olhar, aí a gente vai se encantando e o caminho é traçado. Eu sou da terceira turma de biologia da PUC Minas. Foi bacana, porque foi um momento de criação e esse momento coincide com o meu movimento, com a minha participação mais intensa no movimento estudantil. Sempre tive uma identificação muito grande com a zoologia e eu fiz uma especialização em zoologia. E dentro dessa especialização em zoologia eu assisti uma aula que foi fundamental na minha vida. Foi a aula de epidemiologia da doença de Chagas, apresentada pelo Dr. João Carlos Pinto Dias. Eu tinha então essa ansiedade em relação às questões da justiça, da democracia, mas eu tinha uma proximidade muito grande com a biologia. E como que seria possível conciliar essas duas coisas? E a doença de Chagas aparece aí como um lugar muito especial, uma doença inserida dentro de um contexto social muito forte, de muita desigualdade, não é? E com um conteúdo biológico também fabuloso. Então, para mim foi assim, o clique, o despertar do qual que seria a minha trajetória seria essa. O João Carlos, nessa época, ele estava com um projeto espetacular. Era um projeto que era justamente sobre os aspectos sociais da doença de Chagas. E nós estamos falando aí de 1978. Nós ainda estávamos dentro do contexto da ditadura. Me identifiquei muito com essa proposta do João Carlos, né? E aí essa é a minha trajetória até hoje. Meu objetivo era trabalhar numa circunstância onde eu pudesse colaborar, produzindo conhecimento na área da doença de Chagas, mas principalmente inserido dentro do seu contexto, e por isso eu tenho uma ligação enorme com o controle. Por isso sempre trabalhei com o pessoal do controle. Já fui confundida, inclusive, achavam que eu era da SUCAM, na época da SUCAM, e eu não era da SUCAM, mas eu ia onde eles estavam. E aprendi muitíssimo. Eu digo que os meus professores foram principalmente a SUCAM e o João Carlos Pinto Dias. Primeiro eu trabalhei no programa de controle da doença de Chagas da Secretaria de Estado da Saúde. Nessa época, começaram a fazer testes com produtos que pudessem substituir o BHC na borrifação das casas. E aí buscaram produtos que já eram de uso na agricultura para adaptar esses inseticidas para o controle da doença de Chagas. E o João fez vários testes de vários produtos nessa ocasião e eu acompanhava. Eu fui com ele para o campo. E aí eu entrei pela primeira vez numa casa com barbeiro. Nessa ocasião, a média de barbeiros na casa era em torno de 3.000 barbeiros. Teve um dia que foi uma experiência inesquecível. Uma criança morreu não de doença de Chagas, um bebezinho recém-nascido de 15 dias. Ele morreu porque ele não tinha sangue. Dentro do berço desse menino tinha mais de 100 barbeiros. É uma situação assim que só fortalecia cada vez mais a minha indignação e a minha certeza de que aquilo tem que mudar, isso não pode existir. Não pode existir isso nesse país, nesse planeta. Depois, no doutorado, continuei nessa trajetória
E fiz o concurso para a Universidade Federal de Minas Gerais. Virei professora da UFMG, do Departamento de Parasitologia. O João Carlos era o líder do nosso grupo, do laboratório, lá no René Rachou, onde eu estava fazendo a minha pós-graduação. A universidade me abre muito essa perspectiva, a universidade com o universo que a universidade representa, né? Foi um período muito importante para mim, onde eu me inseri com muita força, sempre gostei muito de dar aula. Então foi muito bom seguindo fazendo pesquisa. E seguindo na época era possível, havia um convênio da universidade com a Fiocruz, com o René Rachou. E aí eu fui me contaminando de Fiocruz, né? Eu fui me contaminando, e aí vem Sérgio Arouca, e aí vem a grande revolução que o Arouca fez, de reposicionar a Fiocruz dentro do seu conceito de ciência, educação, instituição de referência para governo. E aí ficou irresistível. Aí, por mais importante, por mais carinho que eu tenho pela universidade, o meu apelo pessoal foi fazer o concurso da Fiocruz. Eu entrei como servidora da Fiocruz em 96, mas eu já era Fiocruz desde o meu mestrado, né? Desde quando eu procurei o João Carlos e disse para ele que eu queria fazer mestrado com ele. Hoje a gente tem uma situação diferente. O programa foi muitíssimo bem sucedido, porque o Triatoma infestas, de fato, foi eliminado do Brasil e o infestas é que causava infestações tão altas. As outras espécies podem causar infestações também importantes, mas menores. Esses insetos que persistem hoje são os nossos insetos autóctones. O infestas ele vem importado de outros países e por isso ele pode ser eliminado. Essas outras espécies não podem ser eliminadas, porque elas estão na natureza. E se desaparece uma espécie da natureza, significa que tem mais um monte de outras espécies que estão desaparecendo também. É uma alteração ambiental de tal forma que tem muita coisa que está acontecendo ali e não é bom, não é coisa boa que está acontecendo ali, não. Então, o desafio hoje do controle e não da eliminação é você ter agilidade para não permitir que esse inseto silvestre colonize as casas. É um desafio muito complexo porque está muito claro, sempre foi, mas agora cada vez fica mais clara a relação entre todos os elos da cadeia ecoepidemiológica. Não é mais cadeia epidemiológica, é ecoepidemiológica. E qual é a sua relação pessoal com a natureza? É o que tem de mais bonito, eu choro. É a vida. É tudo de bom. É o que eu quero que meu neto tenha, que a sua filha tenha. A natureza. A vida é o pulsar, sabe? A vida é o pulsar. A vida pulsa na molécula e pulsa nos sonhos, nos pensamentos, nos desejos. A gente não pode perder o desejo. A gente tem que desejar muito, a gente tem que querer tudo muito, muito. E sonhar muito e lutar muito para que isso seja possível. Hoje a gente deve ter em torno de 15 mil barbeiros espetadinhos, identificados, dentro de todo o protocolo de uma coleção científica. A outra coleção que a gente tem é a coleção dos insetos vivos. Nós temos em torno de 60 mil barbeiros. Essa coleção hoje é reconhecida oficialmente dentro das coleções da Fiocruz, né? Então virou uma instituição mesmo, né? Sempre que posso, eu vou para o campo, porque o campo é uma delícia, o campo é bom demais, é lá que a coisa acontece, é lá que eu busco as perguntas, saem dali.
Então isso me deu uma dimensão muito grande desse país e da diversidade que tem nesse país e de um carinho enorme com essas pessoas, né? Um carinho muito grande, porque entrar dentro da casa da pessoa é entrar dentro da alma delas, né? Você está entrando dentro do segredo, você está entrando ali onde ela cozinha, faz comidinha para a família, onde ela dorme, onde ela faz filho, né? Faz amor. Então, você entrar dentro da casa das pessoas e ser recebido por essas pessoas é um negócio muito especial, né? É muito bonito, é uma coisa que... Por isso que eu faço há quase 40 anos, porque é bom, porque é bonito, porque eu aprendo, porque me mostra coisas muito diferentes.